Continuando-se no segundo vídeo, né? Fiz o primeiro, segundo vídeo. E a Bíblia nos relata aqui em Atos 22, seu versículo 6 e 7. Paulo, ainda tratando do assunto, né? Batismo. Paulo, quando foi na direção de Damasco, né? Para perseguir os cristãos, a qual Cristo, né? Enviando aquela luz, Paulo caiu cego, né? Então, mandou, né? No versículo, você pode ler o versículo 16, vou pausar aqui. E em Atos 16, aqui o versículo, né? O capítulo 22, como eu falei, e o versículo 16, que nos diz assim: agora levantaste, né? E batizaste, invocando o nome de Jesus, que foi uma ordem, né, que Paulo recebeu, né, de invocar o nome de Jesus para ser batizado, como uma limpeza, né, dos seus pecados, a qual, como eu falei, está em Atos 22, o versículo começa no versículo 6, termina no versículo 16, a qual pode ler o texto todo, que ele vai contar lá a história como aconteceu. E pausando o vídeo para a gente ver de novo em Atos 10, o versículo 46, 47. Então no 48, isso já foi Pedro, né? E fosse batizado o nome de Jesus. E nos anterior que eu falei, 46 e 47, sobre o respeito de receber o Espírito Santo, né? E foi batizado no nome de Jesus. A qual, Atos 19 também, do versículos, né? Versículos 2 até o 6, né? Houve um desafio, né? Daqueles irmãos que tinham batizado no batismo de João, e Paulo fez rebatizar, né, invocando o nome de Jesus, e quando ele impôs a mão, ele recebeu o Espírito Santo, por qual não conheceu o Espírito Santo, a qual, o que eu estou falando, que lá em Mateus 28, né, está lá o título, né, e de batizar no Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Mateus 28, versículo 19 e 20, né, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que esse batismo é correto? Talvez é raro e feio, porque todo o processo é no nome de Jesus, a qual, quando a gente lê, né, Atos 15, né, sobre o processo do mandamento por gentios, né? Então a gente vai ver sobre o tabernáculo no versículo 15, o 16 e o 17 de Atos 15, né? Sobre o tabernáculo dos gentios, né? Que é qual Jesus Cristo instituiu, né? Para os restos dos homens, né, adorassem a Ele, falando para os gentios, não era para judeus, para os gentios, aonde, né, toda a missão do Novo Testamento era para os gentios, e todos os gentios sejam batizados em Cristo Jesus como revestimento. Gálatas 3, 27, aqueles que é batizado em Cristo Jesus são revestidos, aqueles que é batizado em Cristo são revestidos em Cristo. Então a gente pode ver que em Atos 8, Atos 2, versículo 38, né? Que fosse batizado em Cristo. Então, Romanos capítulo 6, a direção é Cristo, seja batizado em Cristo Jesus. Então, Colossenses capítulo 11, Colossenses capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, né? Assim como uma semelhança, né, de um sepultamento. Então, aonde é raro batizando no Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um título. Então, e o novo, né, mandamento que Cristo nos deu em João capítulo 16, você pode ler o capítulo todo, né? E o versículo 13, né? Quando vier o Espírito da verdade, nos guiará toda a verdade. Efésios capítulo 4,
onde vai falar de um só batismo, um só Espírito. Então esse Espírito que foi a qual lá em 1 Coríntios capítulo 10, né, que quando, né, Moisés, né, todos ali foram batizados em Moisés, né, pela água. Então, mas estava falando da pedra que era espiritual, que essa pedra é a qual nos está nos explicando aqui sobre Efésios, né? Efésios capítulo 4, versículo 4 e 5, né? Que não é o mesmo Espírito, né? Beberam a pedra, né? Que simbolizava Cristo, né? Então, 1 Pedro 3, o versículo 20, o versículo 18 até o 22, né? E a semelhança do batismo, assim como aquele povo teve aquele escape, né? Aqui está falando de 8 pessoas, Paulo fala sobre 7, né? Então, essas 8 pessoas que foram salvas assim pelo aquele barco ali, mas como a semelhança de um batismo, um escapamento, né? Então a figura, quem era a figura era Cristo. Pedro vem falando sobre isso. Então tudo é para ele, tudo é por ele. Então o batismo é em Cristo Jesus. E eu não sei como esse povo, né, errou tão assim, porque por não entender, porque o Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos e houve um mandamento por gentios, né? Então isso é uma confirmação, isso é uma, né, é uma diligência. Então esse batismo é em Cristo Jesus. Se você for pegar Hebreus capítulo 1, né, antigamente Deus falou por meio dos profetas, hoje pelo meio de quem? Do Filho, que todas as coisas, né, foi para Ele. Então, e a gente pode ver mais aqui, já falei de Colossenses, 1 Coríntios, né, Gálatas, então Romanos capítulo 6, né, todos aqueles que morto, né, como forma do sepultamento, vai ter aquela semelhança quando Jesus voltar, né, a forma de como ressuscitar né, no Espírito. Então, são coisas, né, que não sei como não enxergaram, mas são vários esboços, e João veio pregando o batismo do arrependimento, a qual encerrou em Cristo Jesus. Jesus veio batizando no Espírito Santo, né, cumprindo a sua promessa, mas todo o batismo na água é em Cristo Jesus, a qual Nicodemos não entendeu, né? João capítulo 3, né? Então, quando ele falou que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma pode, né, ver o reino do céu. Então, estava falando de si mesmo e explicando, né, sobre a respeito de passar pelo batismo. E aqueles que é nascido do Espírito, então, ele vai onde o Espírito guia. Então, João, né, o apóstolo João, capítulo 5, né, chamado de Yohanan, então no versículo 6 e 7 e 8, né, principalmente o versículo 8, né, 3 coisas testifica, né, sobre a morte de Jesus Cristo. Não é um título, não apareceu um título aqui. Então, o Espírito, a água e o sangue são 3 coisas que testificam, né, sobre Jesus Cristo. O Espírito, a água e o sangue. 1 João capítulo 5, né? João, que eu estou falando, o apóstolo João, né? Capítulo 5, versículo 6, 7 e 8, né? Então essas 3 coisas testificam. Não há uma comprovância, vou te falar a verdade, como tivesse um batismo lá, como está em Mateus, não tem relato desse batismo em canto nenhum, né? A não ser lá em Mateus, né, sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, porque tudo é na segunda pessoa, a qual está lá
né, e de batizar no Pai. Então, é na segunda que é